Bom dia! Ha! Você mordeu a isca da thumbnail! Não, calma, por favor, não vá embora. Eu juro que eu vou explicar por quê e como Kimetsu foi salvo pelo arco atual. Kimetsu no Yaiba é bom pra chuchu. Tem personagens bacanas, é divertido de assistir e ler. Eu amo o traço da Gotoge, tô nem aí. Nos termos do anime, a animação da Ufotable dispensa comentários. E em termos de shonen, de um modo geral, é difícil achar problema nele. Ele não foi salvo em uma situação de tava ruim, veio esse arco e melhorou tudo, como foi Boku no Hero com My Villain Academia, na minha opinião. Mas sim um caso de a história poderia ter descarrilhado, mas veio esse arco e salvou Kimetsu de sair dos trilhos. Depois de pensar muito sobre o anime das Respiradas de Fogo, Trovão, Som e os Diaba 4, eu cheguei à conclusão que esse arco, além de ser o meu favorito da história como um todo, também é o arco mais importante de Kimetsu, porque ele direciona a história pro final que ela precisava ter. Eu vou acabar tendo que falar do final do mangá, mas quando chegar lá, ou em qualquer coisa depois de Kakuren, eu aviso que vai ter spoilers. Pode continuar assistindo tranquilo. E digo mais, esse arco não só salvou Kimetsu de piorar bastante, como também salvou a Gotoge de passar o maior nervoso da vida dela. Bora lá explicar como! Vocês sabem a sinopse de Kimetsu. Era uma vez Tanjiro e sua grande família que vivia feliz e contente na montanha. Um dia, o Tanjiro foi farmar madeira no Minecraft e quando ele tava fora, veio um capeta na casa dele, matou todo mundo e só deixou a irmã dele, a Nezuko, viva. Mas ela também virou um capeta. O Tanjiro faz ela se acalmar, põe uma mordaça de bambu na boca dela e juntos eles decidem procurar uma cura pra capetagem da Nezuko e matar o líder dos capeta, o Michael Jackson, pra que ninguém mais passe pelo que os dois passaram. O Tanjiro conhece uns mano, aprende a respirar direito, aprende a usar a espada, aprende a tirar água da espada, se junta com um menino do mato e um menino do gado, mata mais uns capeta, aprende a tirar fogo da espada e etc e tal. E para melhorar os ataques de fogo dele, o Tanjiro vai pedir tutela pro matador de demônio do fogo. Mas Engine, ele é o pilar da chama, não o pilar do fogo. É a mesma coisa. Mangá é chibi, anime é desenho. Tô nem aí. E isso nos traz pro arco do trenzinho da alegria. E é nele que as coisas podiam começar a dar muito errado pra Kimetsu no Yaiba. Beleza! Vamos ler esse arco do Trem do Infinito aqui agora. Olha que legal, Rengoku. Eu amo ele. E... Pera... Hã? O quê? Não... Eu falei coisa? Pera... O Rengoku já morreu? O quê? Por quê? Kimetsu nunca foi ruim. Vamos deixar isso claro. Ele não caiu no precipício da ruindade, no qual Shokugeki no Soma pulou de cabeça, do qual Rent a Girlfriend nunca saiu, e do qual Boku no Hero saiu depois de uma leve queda. Mas ele chegou na beirada do bagulho. Tem coisas no arco de Mugen Train que poderiam dar muito errado pra história. Ele começa maravilhoso. A ideia de um demônio comendo gente por genjutsu é muito legal. A cabeçada falha da Nezuko é uma das cenas mais engraçadas da história inteira. A lutona do Rengoku com Akaza é espetacular, vezes 30 no anime. E eu amo aquela musiquinha autotonada do e até o momento final do Rengoku é muito bonito. Mude o mundo! Adeus!
tem a mensagem bacana de faz o que você consegue fazer, mesmo que tudo e mais um pouco dê errado. Então, onde tá o problema? Aviso de spoiler pro final do mangá rapidinho aqui. Por favor, pula pra esse tempo aqui que o Ronaldo vai colocar na tela. E você que pular, tenta confiar no meu raciocínio pro resto do vídeo. Eu acho que vai fazer sentido mesmo sem o spoiler. O problema é que esse arco abre muitas janelas de subtramas que nunca são utilizadas. E a principal delas é o possível desdobramento que a morte do Rengoku podia ter. Eu tenho 99% de certeza que a Gotoge foi forçada a fazer muita coisa em Mugen Train. E que foi a moleque pulo que matou o Rengoku pra estender a história. Calma, calma. Isso é uma teoria da conspiração minha, mas é uma teoria da conspiração com histórico. Vocês provavelmente conhecem histórias de algum mangá que o autor queria fazer A na história e a revista dele, por meio do editor, que é o contato entre ele e a revista, mandou o cara fazer J. Tem, por exemplo, Dragon Ball Z, no que viria a ser o Arco do Céu. O Toriyama queria fazer os vilões serem o Dr. Gero e o Android 19, mas daí decisões de cima aconteceram e colocaram o Android 17 e 18 na história, além do próprio Céu. Tem Kakushigoto, que o objetivo real da história é fazer você pegar raiva daquele editor. Tem Saikikusu, que várias e várias vezes o autor reclama na história de editor ou como as revistas tocam mangás, e por aí vai. E especificamente na Shonen Jump, se você comparar a receita básica das histórias que eles lançam, você percebe um padrão. Se o mangá vende bastante, estende essa bagaça! Por favor, eu não tô farpando mangá nenhum. Eu tô farpando a Shonen Jump por estender coisa que às vezes não precisava por motivos de dinheiro. Então, eu queria encerrar a história do meu mangá de sucesso desse jeito aqui nos próximos meses. Que tal? É legal, mas o Pereira Sensei... E se a gente fizesse o seu mangá de sucesso durar mais 2 anos... matando um personagem que todo mundo gosta e deixando o protagonista atrás de vingança? Mas, senhor editor, o meu mangá é sobre sanduíche. Eu sei, parabéns. A gente pode matar o sanduíche de frango, que ficou em segundo lugar na última pesquisa de popularidade. É. Também me pediram pra confirmar. Será que teria como você fazer um arco de torneio na história? Depois do anime em 2019, Kimetsu vendeu que nem água no deserto lá no Japão. E até que no ocidente foi um pouquinho popular. Era impossível você ser um otaku fedido em 2019 sem escutar falar sobre Demon Slayer. E é aquela história, se o bagulho deu lucro, vamos fazer dar mais lucro ainda. E eu realmente acredito que a morte do Rengoku foi uma tentativa deles de prolongarem o mangá pra obviamente lucrar mais. Só que isso acabou sendo um problema enorme pra Gotoge, por motivos que a gente já vai falar sobre. Quando o melhor personagem morreu, não precisava, fica estabelecido qual forte os Luas superiores são, o que é bom para montar a escala de poder na obra. Mas também fica aberta a possibilidade do Tanjiro e dos outros decidirem se vingar do Akaza. Os personagens, se nós ficamos pé da vida, seria justificado. Mas, como diria seu Madruga, a vingança nunca é plena. Mata a alma, envenena e tem o risco da história ficar sem rumo. Quando você deixa um protagonista com o objetivo de se vingar na história, é muito fácil você enfiar uns 50 capítulos na conta.
porque esse personagem vai precisar resolver a vingança, depois o conflito interno do talvez me vingar não tenha sido bom, e depois ele resolve o objetivo original da trama. Tem histórias muito boas envolvendo vinganças de protagonistas, em que o personagem acha uma nova razão para viver, independente da vontade de matar alguém. Mas, quando você abre essa janela da vingança no meio do caminho, na maioria das vezes matando um personagem querido pelo protagonista e pelo público, é muito fácil esse protagonista cair numa subtrama que anda em círculo. O protagonista fica bravo, se vinga depois de um tempo, ele descobre que a vingança não é boa, e você, o espectador, fica se perguntando, pra que esse personagem morreu? Nesse modelo é muito fácil o protagonista não desenvolver nada. Ele fica bravo e depois desfica bravo. E o Tanjiro, felizmente, não cai nisso com a morte do Rengoku, por coisas que acontecem no Yukaku-ren e porque ele vê a situação do pai bêbado do Rengoku, do irmão gêmeo dele, e toma pra si a responsabilidade de proteger o futuro dele. É como se a janela da vingança tivesse sido aberta e logo depois fechada. É um pouco estranho. O que eu acho que aconteceu aqui é que a Gotogi e a Shonen Jump estavam num cabo de guerra pra ver onde a história ia, e a Gotogi conseguiu puxar um pouco mais pro lado dela de não vai ter vingança. Mas se essa game theory da vingança pelo Rengoku não te convenceu que a Shonen Jump queria estender o mangá, calma, tem mais pistas em Mugen Train. Quando um pilar bate as botas, fica aberta a janela de algum dos personagens principais substituírem ele virando o pilar. Mais um arco aí. Quando o Muzan trata um Lua Superior como a coisa mais descartável do mundo, depois dele ter apagado um pilar, fica aberta a janela de, caso algum dos Luas Superiores atuais morrer, outro entra no lugar. Mais um arco aí! Na verdade até entra substituto de Lua Superior depois, mas não dura nem 5 capítulos. Eu acho que se dependesse da Shonen Jump, que adora seus shonens populares longos, o Tanjiro ia virar o pilar da vingança e há mais 100 capítulos dele tendo que matar os verdadeiros Luas Superiores do primo mexicano do Muzan, o Miguel Carlos. Mas a Gotogi teve que fechar rápido todas essas janelas. Ela não pôde prolongar Kimetsu. E é nessa parte que entra a importância do Yukaku-ren nos termos de salvar a história. Ele fecha as possibilidades, pode dar certo, pode dar errado, que a Shonen Jump abriu, e amarra o que Kimetsu já tinha pra ficar pelo menos coeso. E a gente já continua nesse raciocínio, porque agora é hora de uma palavrinha de nossos patrocinadores. Ah! O que aconteceu? Camerupt. Verdade, a gente tinha caído em Galar e todos vocês eram ilegais lá. Só que agora parece que a gente tá em outro lugar. Chandeluri, onde que é esse daqui? Chandeluri. Bom dia, meu caro protagonista! Nesse momento você está no Pixelmon Online, o melhor servidor de Pixelmon do Brasil! Eu não sei quem é você, mas você precisa ficar falando tudo gritando mesmo? Preciso! Eu estou sendo pago para isso e o Pixelmon Online merece! Por ser o melhor servidor de Pixelmon! Você não sabe o que é Pixelmon? Pixelmon é um mod de Pokémon no Minecraft. E ele permite que você jogue o jogo dos cubinhos com a companhia de qualquer Pokémon da primeira à 8ª geração! Isso significa que todos os meus Pokémon são permitidos aqui, ao contrário de Galar? Claro, meu caro!
E além disso, o Pixelmon Online é o único servidor que te oferece jogabilidade sem lag, eventos diários, semanais e mensais, tiers de treinador, um vasto mundo competitivo, Super Pokémons! É muito legal, você pode ter uma Gigantamax voando em cima da sua cabeça. Olha como os Pokémons são bonitos dentro do jogo, é muito bacana. O server do Pixelmon Online é tão bem elaborado que tem até uma wiki própria. Mano do céu, quando eu começo a jogar? Você pode começar a jogar agora mesmo! E digo mais, se você entrar no servidor nos próximos dias, você também poderá participar da Feira da Poképaçoca de Mosh Deep! Sim, a Feira da Poképaçoca de Mosh Deep é real no Pixelmon Online. E agora, será que o protagonista conseguirá comer várias Poképaçocas na Feira da Poképaçoca? Descubra no próximo episódio de Monstro Poço, Pixelmon Online. Tá bom, agora segue com o vídeo. Certo, o arco do distrito de João Pessoa. Eu amo quase tudo nele. O Tengen, depois do começo, o Tengen de cabelo abaixado, os ratos bombados do Tengen, as esposas do Tengen, o Inosuke falhando na difícil missão de se comportar que nem gente, o Zenitsu Guitar Hero, o Tanjiro sendo um amor de pessoa e um horror de espião, a Nezuko participando ativamente das lutas e sendo uma healer roubada pra diabo. Mas o mais interessante do arco, pra mim, é que ele fecha de vez o caminho da vingança e qualquer tentativa anterior de aumentar a história. Pra mim, ele é a Gotogi estando na situação do Pereira Sensei de agora há pouco, mas virando e falando, não vai ter como. E a Shonen Jump dando o braço a torcer, porque Kimetsu teve força de lucro com as vendas para eles poderem abrir mão cedo. Teve época que o bagulho vendeu mais que One Piece. Vocês têm noção do que é isso? Se bobear, nem comida vende mais que One Piece lá no Japão. Daqui pra frente vai ter spoiler até o final do arco atual, é nóis! O estrago da morte do Rengoku já tá feito. Mas a hipótese do Tanjiro se vingar já é descartada logo na segunda luta on-screen que ele tem depois de ver o Akaza em ação. Parte porque ele, o Inosuke, o Zenitsu e o Tengen quase morrem e tem que jogar o caixão pra conseguir derrotar a Daki e o Gyutaro. Não tem nem como pensar em vingança assim. Mas parte também porque a Nezuko e os flashbacks / delírios de quase morte dela e do Tanjiro lembram os dois de algo muito importante. Não adianta nada você se vingar por alguém se você pode morrer e deixar quem se importa com você triste no caminho também. Basicamente, a conclusão que todo arco de vingança tem, só que muito mais cedo na história. O Tanjiro descobre isso depois de quase morrer asfixiado fazendo a dança do Deus do Sol, e a Nezuko depois de quase perder o controle protegendo o irmão. Eles aprendem a valorizar a própria vida um pelo outro. Os dois são tudo que restou da antiga vida feliz que eles tinham. E se o Tanjiro ou a Nezuko acabar morrendo, o outro vai desabar. A cena do Tanjiro falando isso pros irmãos demônios desaparecendo e reafirmando a importância desse amor e dependência mútua fraternal é muito bonita. Parece que é a primeira vez na história inteira que o Tanjiro realmente entende a agonia que o demônio tá passando. Também tem um flashback do Tengen dizendo para as esposas dele que a sua própria vida deve vir antes da vida do próximo, o que basicamente derruba, sei lá, quantos anos e histórias que emplacam a ideia do herói altruísta, de que você sempre
deve salvar os outros antes e depois pensar em si mesmo. O próprio Kaguya reconhece que isso é contra a ideologia dele. E não é por nada não, mas eu fiz um vídeo de 40 minutos explicando por que o herói altruísta não dá certo. E é muito legal ver essa noção de que você deve vir antes do próximo, sendo colocada pela Gotoge logo depois da morte do Rengoku. Quem consegue ser corajoso como ele merece todo o amor e respeito. Não tenha dúvida disso. Mas, realisticamente falando, não dá pra todo mundo ser que nem o Rengoku. E tá tudo bem. Você não precisa se sentir mal por isso. É o que as últimas palavras do Rengoku e o Tanjiro falam pro irmão mais novo dele. Isso só termina de fechar toda a possibilidade de vingança. E é esse contraste de ideias que o Tanjiro tem como protagonista no final dos dois arcos que me faz crer que a Gotoge estava mais no controle de Ukaku-ren do que ela estava em Mugen Train. Claro, os protagonistas não viram personagens que sempre vão se proteger no meio das lutas. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke ainda dão tudo de si para matar os demônios. Mas com um pouco mais de cuidado depois desse arco. Eles são matadores de demônios não porque querem ser heróis. Eles matam demônios para proteger pessoas e impedir que mais gente passe pelo que o Tanjiro e a Nezuko passaram. E era essa a ideia original da bagaça. O arco termina voltando para a ideia inicial de Kimetsu, de eu quero proteger o que é importante para mim. E ter mantido essa ideia é importante porque... Agora sim, vamos falar do final do mangá. Mais um aviso de spoiler, agora sim vai ter spoiler da porrinhola toda. Se você ainda quiser assistir vídeo meu, você pode assistir esse que o YouTube recomenda particularmente pra você. Muito legal essa função. Continuando, ter mantido a ideia inicial de Kimetsu até o final foi importante porque, se algo, a história acabou pelo menos coesa. O final de Kimetsu não é ruim, só apressado. Ele basicamente saltou de bang jump daquele penhasco amarrado pela corda da coesão. E isso só foi possível porque o Ukaku-ren voltou a história pros trilhos enquanto dava tempo. O arco final de Kimetsu é uma zona. Tem personagem que aparece e faz speedrun de morte, inimigo de última hora, o Muzan vira um bebezão e morre super rápido, esquece quase tudo de conceito possível da história e pau! Um time skip dos descendentes, vivendo felizes e contentes nos dias atuais pra fechar a história. Mas manteve-se a ideia de proteger o que foi importante enquanto se cuida na medida do possível. A história foi coerente do começo ao fim e foi importante ter essa coesão porque a Gotoge não teve tempo de fazer mais nada. Ela, infelizmente, teve problemas pessoais na época, teve que cuidar da família dela e sair de Tóquio, o que fez com que ela não pudesse mais continuar trabalhando como mangaka. E todas as coisas consideradas, ela e a Shonen Jump terem encerrado Kimetsu como encerrou foi a melhor decisão possível. É triste, é um saco que não deu pra Gotoge acabar Kimetsu no ritmo dela, mas a vida é assim. Tem horas que as coisas simplesmente não acontecem do jeito que a gente quer e tem que fazer o possível. A Gotoge fez o que deu pra fechar a história, voltou Kimetsu pro tópico original a tempo e fez um pacote bonito, mesmo que talvez pequeno. E foi muito bom que a Shonen Jump não prolongou a história que nem eles provavelmente queriam. A Gotoge não teria como tocar o mangá no ritmo semanal ou bimensal que a indústria pede.
Daí você pode pensar, era só deixar em hiato, era só deixar no ritmo que ela pode trabalhar, que nem o Togashi com Hunter x Hunter. No caso do Togashi, a gente consegue ver como a rotina de um mangá popular afeta ele. E no caso de um hiato, simplesmente não ia dar certo. Porque, enquanto eu tô gravando isso, faz 2 anos que a Gotogi parou de trabalhar como uma mangaka serializada. Você consegue imaginar o inferno que seria a vida dela, da família dela, de pessoas próximas, se ela tivesse anunciado um hiato de 2 anos para um mangá com a popularidade que Kimetsu tem? Ia ser pressão por parte de fãs, por parte da indústria, ia ser pressão da Shonen Jump, por parte do anime para ela voltar. Não ia dar certo. Ter encerrado a história, pelo menos de maneira coesa, foi o melhor para Kimetsu e para Gotogi. Kimetsu não terminou de maneira ideal, mas também não correu o risco de ser estragado pela necessidade de continuar para lucrar mais. Eu sou eternamente traumatizado com Shokugeki no Soma por causa disso. Enquanto a Gotogi, quando ela voltar a trabalhar com mangás, ela pode fazer o que ela sabe fazer bem, sem a pressão do hiato. A gente sabe que um autor trabalhando em mangá, em um momento pessoal ruim na vida dele, pode não acabar bem. No mínimo, sai algo decepcionante na história, como quando o Araki precisou finalizar Vento Áureo em um momento delicado. E, no máximo, o fardo de um mangá que precisa continuar pode até adoecer e fazer a gente perder um autor, como ano passado, quando a gente perdeu o Kentaro Miura. São seres humanos. A vida e o bem-estar de um autor sempre deve vir antes da obra dele. Não só em mangás, mas em qualquer ramo criativo, que infelizmente costuma demandar produção constante e ir contra essa ideia. É melhor ele estar bem e na paz para produzir coisas boas quando puder, do que ser forçado a fazer algo que pode não ficar do jeito que ele ou qualquer fã quer. A Gotogi mesmo disse no mangá dela que a sua própria vida deve vir antes do que qualquer coisa. E considerando tudo que eu falei nesse vídeo, Kimetsu no Yaiba teve o fim que ele precisava ter, e isso só foi possível por causa do arco do entretenimento e os desenvolvimentos que tiveram nele. No final das contas, esse arco realmente salvou a Gotogi e Kimetsu no Yaiba. E para fazer isso, ele só precisou de ninjas gostosos, protagonistas parecendo quadros do Pablo Picasso e uns atos bombados que ninguém sabe de onde saiu. Muito obrigado pela atenção. Bom dia da tela de fim de vídeo! Você que ficar até o final dela vai levar pra casa. Eu não tô com ideia de nenhuma comida de Kimetsu. Vamos botar uma Poké-Paçoca de novo, por causa do patrocínio do Pixelmon Online. Aliás, muito obrigado por patrocinar esse vídeo. E obrigado também pra você que assistiu até aqui. Eu espero que minha Game Theory de vingança tenha feito sentido. E se esse vídeo ficou bom, por favor considere fazer todo aquele esquema do YouTube de compartilhar, deixar o like, comentar aí embaixo. Eu realmente quero saber o que vocês pensam sobre a minha hipótese e o final de Kimetsu. E toca no sino e garante que ele tá tocado e o YouTube não destocou ele. Acontece. E se você gostou muito, mas muito mesmo desse vídeo, por
favor, considere apoiar a gente. Ou se você tem aquele sub guardado do Amazonas Primo na Twitch, passa lá quando eu estiver fazendo live de sexta ou sábado. Inclusive, de sexta agora eu vou estar jogando Pixelmon e nós teremos a Feira da Poképaçoca logo mais no server do Gear Friends. Então, dá aquela força pra nós. Obrigado pros apoiadores do Padrinho, da Twitch. E eu acho que por hoje é isso. Eu gostei novamente de falar de Kimetsu. E você que ficou até aqui, pode pegar a sua Poképaçoca. E eu vejo vocês no meu próximo vídeo ou live no site roxo. Falou! Os ratos do Tengen não fazem sentido nenhum, mas eles são os melhores personagens de Okakuren. É isso.